Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia sobre tudo o que tá acontecendo no arco atual de Black Clover. Além disso eu vou comentar com vocês os spoilers atuais do próximo capítulo, que já tá saindo. Na verdade, quando sair esse vídeo o capítulo já vai tá no ar. Só que esses spoilers vão ser muito importantes pra mim dar uma certa explicação pra vocês. Afinal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês qual seria o verdadeiro reino de Asta. E também, é claro, sem falar da origem do nosso garoto da anti-magia. O nosso garoto de anti-magia, como sabemos agora, está no reino de Hearst e ali está enfrentando a rainha e também todo o povo daquele lugar, afinal eles querem o demônio de Asta. Vamos ver no vídeo de hoje como tudo tá acontecendo e como tudo também pode acontecer. Vamos ver um pouco mais sobre os reinos de Clover e sobre o reino de Asta também. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere se por algum motivo louco o YouTube não se inscreveu aqui do canal. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Beleza pessoal, como todo mundo sabe, o Asta foi adotado pelo padre da igreja de Ag na vila esquecida do reino de Ag. Este é um pequeno vilarejo que fica ali nos arredores do reino de Clover, num local conhecido como o Reino Esquecido. E então todo mundo sempre teorizou que talvez algum nobre ou algo assim pudesse ter abandonado Asta e Yuno ali. Mas vamos falar hoje principalmente do Asta. Bem, como a gente acabou de ver, Ag fica nos arredores do reino de Clover, então talvez a pessoa que deixou o garoto ali na igreja nem faça parte do reino do trevo. Talvez estejamos falando de alguém de fora de Clover, e é sobre essa possibilidade que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Vamos tentar descobrir toda a origem de Asta e também o porquê dele ter sido deixado em Clover. Galera, como vocês sabem, em Black Clover, pelo menos naquele continente, existem 4 grandes reinos: Spade, Hearst, Clover e também Diamond. 4 grandes reinos representando cartas do baralho. Todo mundo já tinha percebido isso. Além disso, em uma batalha seria bem fácil identificar cada membro de um reino. Afinal, na seleção dos grimórios, os membros de cada reino recebem um grimório com o símbolo do país que mora. A gente já viu isso nas batalhas de Diamond, mas agora no último capítulo, no capítulo 225, a gente teve um grande foco. Foi mostrado um grimório de um modo que a gente conseguisse notar mais de perto o símbolo de Hearst ali. Isso foi quando o Gash estava enfrentando a Noelle. Ele usou todo o seu poder e ali a gente vinha com clareza o símbolo do coração. Eu estou explicando sobre os grimórios e tudo mais pra gente poder continuar com a nossa teoria de que Asta pode não ser de Clover. Isso pra já deixar claro que os grimórios devem receber esse símbolo no exame de seleção. Assim, se você for num festival em um outro reino e receber o seu grimório ali, ele provavelmente vai possuir o símbolo do país que você se encontra naquele momento e não no país que você nasceu. Por isso, Asta teria um grimório com o símbolo de Clover e não só isso também. Este grimório, diferente de todos os outros, não pertencia diretamente a Asta. Ele não foi o seu primeiro e único usuário. Na verdade, no passado ele já pertenceu ao Elfo Lich. Aquele elfo, como vimos, caiu em desespero e ele antes possuía um grimório do trevo de 4 folhas. Ele possuía diretamente o símbolo de Clover. Acontece que, como a gente sabe, quando um usuário do trevo de 4 folhas cai em desespero, bem, o grimório que antes representava um bom agouro agora se torna um grimório amaldiçoado, um grimório demoníaco. E foi assim que aconteceu com o grimório do Lich, que hoje é o grimório do Asta. Outra coisa muito bacana que a gente pode notar também através dos grimórios de Hearst e também de Diamond é que o símbolo deles é sempre o mesmo, um coração ou um diamante. Clover é o único que tem os trevos de 3 folhas, de 4 folhas e bem, tem o trevo de 5 folhas que não deveria existir, mas existe ali. Seguindo, essa nova saga tá nos mostrando mais os novos reinos. Todos os outros reinos vão ser de extrema importância, e afinal todos foram um pouco apresentados pra gente pelo rei mago Julius Novachrono. Ele explicou cada um dos reinos e agora nesse momento a gente tá vendo Hearst primeiro que qualquer outro. Isso graças à busca dos touros por um demônio. Eles estão procurando um demônio e aparentemente encontraram um no reino de Hearst, então a gente conseguiu saber um pouco mais daquele reino imediatamente. Hearst foi um país criado há 1200 anos atrás, e durante gerações, a rainha daquele lugar, através de um pacto com o espírito da água, consegue usar a magia da água para proteger todo o reino. Ela pega emprestado o poder da água, das árvores, para repelir invasores indesejados, e com este ambiente rico em mana, uma civilização mágica foi capaz de florescer ali, sendo um dos reinos mais lindos que existem. Além disso, Hearst é totalmente protegido por toda a natureza, e é praticamente impossível alguém conseguir invadir aquele lugar. Outro ponto de extrema importância é que Hearst é o único dos 4 reinos que tem uma ligação amigável com o outro. No caso, Hearst e Clover são países aliados, inclusive a Mimosa já havia viajado pra lá e eles também conseguiram viajar agora, se seus amigos tiveram um passe livre ali. O problema é que esse passe foi liberado porque Hearst desejava o demônio que está em Asta. Imediatamente eles atacaram os garotos, mas a gente viu o Gaja. O modo como o Gaja disse que teria que fazer esse ataque mostrava que ele não queria fazer algo assim. Eles disseram que estavam esperando pelo demônio do Asta, pelo bem do próprio país. E agora, com os spoilers do capítulo 226, que agora já vai estar liberado na íntegra pra gente, a gente viu uma série de batalhas acontecendo
ali. Vimos o Asta lutando contra o espírito da água, a Noelle lutando contra o Gaja. Vimos também, infelizmente, os membros do reino de Clover sendo derrotados, mas depois sendo salvos por seus aliados. O Asta foi salvo pela Sekiri, e a Noelle foi salva por Mimosa e também Finral. Depois disso, aquelas batalhas então continuam e o Asta decide que ele devia, ao invés de atacar o espírito da água, atacar diretamente a rainha que era sua usuária. E é então basicamente um resuminho desse capítulo que aconteceu. Então nesse próximo capítulo a gente tá continuando com a série de batalhas, mas eu acredito que em algum momento isso vai parar. Eu acho que a rainha de Hearst vai se aliar ao Asta, porque ela mesmo disse que tá fazendo tudo aquilo pelo seu país, e em algum momento eles vão se entender. Provavelmente eu pessoalmente acredito que Hearst tá perdendo aos poucos toda essa sua incrível natureza, tudo isso está sendo corrompido. Isso pelo demônio que se encontra ali. Como eu mencionei pra vocês, tem um demônio naquele lugar, e foi por isso que o Asta e seus companheiros os touros foram pra ali. Eu acho que este demônio só poderia ser parado pelo poder de um outro demônio, é por isso que eles queriam o poder demoníaco de Clover. Talvez outra coisa ainda mais perigosa possa ter acontecido ali. Como a gente viu pela magia dos Agrippas, o demônio que tava rondando em Hearst era muito poderoso, mas se por acaso aquilo não for uma maldição demoníaca ou algo assim, for na verdade um portal para o reino dos demônios, e é por isso que eles querem um demônio do Asta, pra fechar aquele portal. Eu não sei o que está acontecendo naquele reino, mas eu sei que algo coloca todo aquele lugar em perigo, e eu acho que é graças a esse perigo que o Asta vai se aliar à rainha e eles vão trabalhar juntos pra vencer Hearst, depois disso pra ajudar o garoto também. É aí que entra os novos reinos e também o reino onde Asta pode ter nascido. Existe uma possibilidade do Asta ter uma ligação demoníaca, que vai um pouco além do demônio que reside no seu grimório. A gente soube graças à explicação de Dorothy que contanto que nada de regular aconteça no mundo humano, um demônio não tem como surgir ali. E isso aconteceu porque cavaleiros mágicos usaram magias proibidas e formaram um contrato pra poder libertar o poder daquelas criaturas de se manifestarem no mundo humano. Mas a gente sabe que isso não funcionou totalmente e agora existem alguns demônios que conseguem rastejar pelo mundo humano e talvez existam algumas passagens pra eles poderem atravessar entre os dois reinos, o reino humano e também o reino demoníaco. E a gente conseguiu ver pelo Palácio das Sombras que não é tão fácil um demônio conseguir sair pro mundo humano, ele precisa adquirir um corpo físico pra isso. A gente viu isso com o grande demônio e também tá vendo isso com o demônio que reside no Grimório do Asta que tá buscando o corpo de Asta. É aí que entram os outros reinos. Provavelmente isso não aconteceu em Hearst, também a gente já conheceu a história, um pouco da história de Diamond e também não deve ter acontecido por lá. Provavelmente Spades, que é o reino que possui maior território e também possui maior poder de guerra, já deve ter no passado tentado buscar o poder dos demônios. E seria aí que eu acredito que um grupo de guerreiros deve ter conseguido trazer uma dessas criaturas até o mundo dos humanos, isso pra pegar posse do poder daquele monstro. Não só isso, como eu também acredito que quem fez isso não foi só alguém do reino de Spades, mas também alguém ligado ao reino de Clover. Como a gente sabe, maldições devem ser feitas pra poder fazer contato com o reino demoníaco. A gente viu a família Agrippa falando sobre maldições e a gente também ouviu falar que pra selar o reino demoníaco foi necessário aprender maldições e também fazer um grande contrato. Eu acredito então que alguém ligado a Hearst e Clover trabalharam juntos pra conseguir trazer um demônio ativa. E isso graças às lendas de Clover no passado, onde um grande demônio tentou destruir aquele reino, mas foi impedido pelo Rei Mago. Eu acredito que buscando aquele poder demoníaco eles tentaram abrir o portal, mas acabou algo dando errado. Seria então que eles presenciaram um monstro surgindo ali, um grande demônio. Depois disso eles provavelmente logo souberam que uma das crianças que estavam ali acabariam sendo o receptáculo daquele demônio, o corpo perfeito pra ele. Uma criança do reino de Spades, Asta, e uma criança do reino de Clover, Yuno. Mas eles provavelmente não sabiam bem qual seria e por isso abandonaram os dois no reino esquecido, abandonaram os dois dentro do reino de Clover. E por que eles fariam isso? Obviamente, como eu disse, alguém que estava ali conhecia toda a história do reino de Clover e fazia parte daquele reino, provavelmente a família do Yuno. E essas pessoas sabiam que a maior referência em lidar com essas magias demoníacas e maldições era a família Agrippa que residia no reino de Clover. Como a gente sabe, a família do Yuno tem que ser do reino de Clover, afinal ele conseguiu reencarnar num elfo. Ele recebeu a alma do filho do Lich, por esse motivo a gente tinha certeza que ele era do reino de Clover. Provavelmente, pela mana do Yuno, ele deveria ser mesmo ser de uma família da nobreza. Uma família de nobre que por algum motivo deve ter traído o reino de Clover. Eu acredito que deve ser uma família que foi expulsa de Clover e por esse motivo se aliou a Hearst pra buscar uma vingança, mas logo se arrependeu. Afinal, talvez a única salvação pro seu filho fosse aquele reino, pois caso o Yuno seja a criança que fosse possuída pelo demônio, eles precisariam da família Agrippa para os ajudar. E é por esse motivo que as duas crianças foram abandonadas no mesmo tempo em Ag. Afinal, aquele era o reino esquecido, talvez o local mais próximo para quem estava em Spade. E é daí, graças a todos esses acontecimentos, que viria o poder, quer dizer, a falta de poder do Asta. Ele teria perdido toda a sua magia graças à maldição invocada pela sua família e pela família do Yuno também. Seria nesse meio tempo então que aquele demônio que não possuía um corpo físico ainda e já conhecia o seu receptáculo se apoderou do Grimório do Trevo de 4 Folhas que foi deixado no reino de Clover. Ele não podia ficar naquele bebê, mas ele deve ter sentido a presença de um Grimório demoníaco e por isso entrou naquele livro mágico. Tudo isso explicaria o fato dele chamar o demônio da magia do mundo de Senpai, pois foi ele que permitiu todo o seu plano de acontecer, e também foi ele que permitiu que ele enviasse aquele Grimório ao Asta que antes não possuía magia nenhuma. E assim o demônio conseguia compartilhar sua anti-magia com Asta através desse livro mágico que ele o fez receber. Aquele monstro pode ter feito tudo isso pra dar o poder pro Asta, pra deixá-lo cada vez mais apto de ser o seu futuro receptáculo. Ele estaria todo esse tempo preparando o garoto, pra por fim o possuir. E a gente já viu que aquele demônio tem essa intenção. Ele não liga pro Grimório ou algo assim, ele diz
diz o tempo todo que queria o corpo do Asta. Eu acho que esta pode ser toda a história oculta do garoto. Esta é a minha teoria, que eu pensei ao juntar os pontos desse novo arco do mangá. Eu espero muito que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, então não deixem de comentar. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração, muito mesmo, que todo mundo tenha curtido o vídeo de hoje. Eu conto em ver todos vocês no próximo vídeo também, então até lá, um grande abraço e tchau!